Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Ai, que emoção, né? Nessa semana vai vai começar a última temporada de Game of Thrones. Certeza que você tá ansioso esperando essa última temporada, porque, né, afinal todo mundo gosta de Game of Thrones. Eu gosto de Game of Thrones, minha marida gosta de Game of Thrones, até a Madonna gosta de Game of Thrones. Então, se você não gosta é porque você não viu. E por que você não viu, hein? Tá esperando o quê? Então, para preparar e dar uma relembrada nessa série, né, para dar uma esperada nessa última temporada que já é praticamente nesse domingo, dia 14, eu quis fazer um vídeo sobre Game of Thrones, né, sobre alguns assuntos de Game of Thrones. E tá bom, confesso também que é pra aproveitar um pouco desse hype de Game of Thrones, tentar conseguir umas visualizações, mais alguns inscritos. Então já aproveita e já se inscreve no canal, vai aí, esquece não. Porque senão, se você não se inscrever, provavelmente algum personagem que você gosta, vai morrer em Game of Thrones. Mas já com certeza que isso vai acontecer, né? Mas assim, para começar esse vídeo eu fiquei pensando, o que eu vou falar, que assunto que eu vou abordar, o que eu quero conversar com o meu querido Vaco. Então eu utilizei do Instituto Vaco de Pesquisas, né? Eles foram mensurar qual era o assunto que o pessoal mais gosta sobre essa série, sobre Game of Thrones. E o pessoal gosta de uma coisa que agora eu falo para vocês. Então, eu poderia falar sobre as tramóias, né, as tramas políticas que tem em Game of Thrones, sobre os melhores personagens, sobre os piores personagens, os piores vilões, melhores vilões. Poderia falar sobre o mapa de Westeros e de Essos também, que é super bacana. Sobre várias coisas que me intrigou, sobre nudes também, porque tem nudes em Game of Thrones, bastante nudes. Poderia falar sobre várias e várias coisas, mas como o Instituto Vaco de Pesquisas me trouxe, vou falar sobre as mortes, as diversas, interessantes, incríveis e surpreendentes mortes de Game of Thrones. Ah, só avisando, esse vídeo vai estar lotado de spoilers, mas provavelmente se você clicou para assistir esse vídeo, você já deve ter visto a série, né? Pelo menos um pouco, mas já tô deixando o alerta aí. Vai ter spoilers nesse vídeo sobre várias mortes que teve durante as 7 temporadas que já passou. Mas vamos lá? Então vamos às mortes mais surpreendentes que você provavelmente não esperava que aconteceria na série. Pelo menos eu não esperava, né? A primeira morte que me surpreendeu bastante aconteceu logo já na primeira temporada e sem dúvida te surpreendeu também, foi a morte de Eddard Stark. Madonna, para, por favor. Tinha que filmar a cara dela. No 9º episódio da primeira temporada, o então protagonista, né, da série, o Ned Stark, foi decapitado a mando do super gente boa reizinho Joffrey. Essa morte foi tão surpreendente até para a própria mãe do Joffrey, a Cersei, que ficou com aquela cara de espanto, né? Foi meio tenso. E assim, eu confesso que até hoje eu não digeri muito bem essa morte. Então, para mim, todas essas 7 temporadas que aconteceu e que veio depois não passou de um vislumbre do Ned Stark antes dele decidir que ia para Porto Real. Foi só a imaginação dele. Tá, eu tô doido. Mas vai que é, né? Porque você não pode... Nessa série nada é concreto, nada é certeza. Vai que essa minha hipótese seja a real história. Ruim, triste, eu acharia legal. Na segunda temporada eu escolhi uma morte que na hora eu fiquei meio sem entender. Vocês podem discordar de mim, mas pra mim essa morte foi muito surpreendente e eu não esperava, né? Como já disse. Que foi a morte do Rhaenyra Baratheon. Ele foi praticamente atravessado por uma espada de sombra, né? Uma espada uma sombra praticamente. Essa sombra que foi parida pela Melisandre. Melisandre é aquela mulher vermelha que acompanha o Stannis, irmão do Rhaenyra. Pra mim foi super surpreendente. Né, Madonna? Você também gostou, certeza, né? Assim, pra mim o Rhaenyra nem tinha direito ao trono, sabe? O trono de ferro, mas eu acho que o personagem não merecia essa morte naquele momento da série, não. Então, acho que ele tinha mais para ser trabalhado, na minha opinião. Enfim, foi surpreendente. Outra morte, na verdade, outras mortes, né, que foi uma morte em específico, mas junto com várias mortes, me deixou super chocado no dia que eu assisti o episódio. Na verdade, até hoje eu fico chocado com aquela cena. Fecho meio olho assim, sabe, de não querer ver a cena. Aconteceu na 3ª temporada, no episódio conhecido como Casamento Vermelho. No episódio, todo o exército Stark estava lá, né, no castelo dos Frey,
para o casamento do Edmund Tully, o irmão, acho que é irmão da Catelyn, enfim. O casamento dele com uma das filhas do Lord Frey. E foi após esse evento que aconteceu toda a traição, né, os incidentes da traição do Walder Frey e do Rose Bolton. Quando eles traíram os Starks e começou aquela chacina que foi meio tenso, matando meio mundo que estava lá, né, inclusive o Robb Stark e o seu lobo. Eu acho que o lobo do Robb Stark era o Vento Cinzento. Sim, o Vento Cinzento. Muito triste. Só que pra mim a morte que me abalou mais foi quando cortaram o pescoço da Catelyn Tully, né, a Catelyn Stark. Muito triste. Eu não esperava, pra mim o Walder Frey podia deixar ela viva. Apesar que já não tinha mais sentido ela ficar viva e tal. E praticamente no finalzinho do episódio o cara só passou e... Nossa, foi tenso. Eu fiquei chocado, sabe? Eu fiquei paralisado assim por 1 minuto, 2 minutos. Já tinha começado outra coisa e eu tava lá vendo, chocado ainda com a cena. Super tenso. Na quarta temporada temos várias mortes esperadas, né? Que a gente praticamente tava lá desejando a morte. Inclusive o doce envenenamento do Joffrey. Que susto, marida. Pô, melhor, né, Madonna? Eu acho que... Me assustou. E assim, desculpa e desculpa minha marida também que tá comemorando a morte de alguém, mas assim, né, a gente é um personagem que tava fazendo por onde de morrer. E assim, e essa morte específica foi a causa da morte que eu vou falar, que pra mim foi super chocante e foi difícil, foi duro. Pra mim foi uma das cenas mais fortes de toda a série, principalmente chocante pra mim, né, que sou meio fresco, que foi a morte do Oberyn Martell. Você lembra dessa morte? Um dos mais habilidosos guerreiros de Westeros, né, o Oberyn Martell já tinha praticamente ganhado a luta contra o Montanha, quando ele ficou falando e aquele discurso, ele já tinha praticamente vingado a morte da sua irmã e estava lá querendo saber quem tinha mandado matar. Quem tinha mandado matar Elia Martell, o seu irmão de Elia Martell. Aí o que aconteceu? O Montanha, no seu último suspiro de vida, praticamente, que ele foi envenenado com a lança do Oberyn, depois foi revivido mais pra frente na série, mas no seu último suspiro, ele praticamente pegou na perna do Oberyn Martell, arrancou seus dentes, furou seus olhos e esmagou sua cabeça, né? Então, assim, a cena não foi muito bonita de se ver, foi meio duro e super surpreendente e foi uma morte totalmente inesperada, porque afinal ele tinha ganhado a luta, só que ficou falando e morreu. E que cena, hein? Não gosto nem de lembrar. Na quinta temporada tem várias mortes que eu não esperava, e como eu sou respaldado pelo Instituto Vácuo de Pesquisa, se eu não esperava, então ninguém esperava também. E uma dessas mortes que eu não esperava foi a morte do outro protagonista que foi crescendo durante a série, que foi do Jon Snow. Mas Olavo, o Jon Snow não morreu, ele tá vivo nessa última temporada, eu vi no trailer e tal. Sim, meu querido amigo do Vácuo, Jon Snow, assim, tá vivo nessa última temporada, só que ele morreu na quinta temporada. Se você não viu, assista, mas já tô falando que ele morreu, né? Ele morreu, depois ele foi revivido pela Melisandre, aquela mulher vermelha que andava com Stannis e tal. Ele foi revivido por ela. Mas assim, e morreu de uma forma tão totalmente trágica, né? A traição dos seus patrulheiros, praticamente, que não gostou dele ter juntado selvagens, trago os selvagens para cada muralha, para cá, como se a gente estivesse lá no mundo. Enfim, foi meio tensa essa morte. E nessa mesma temporada, né, na quinta temporada, teve uma morte que para mim foi uma das cenas mais chocantes da série, que eu também não esperava nada, assim, que foi a morte da Shireen, a filha do Stannis, que ela foi queimada viva. Se você quer morte triste, a sexta temporada de Game of Thrones não economizou em mortes tristes. E surpreendentes, e envolventes, e nada esperadas, e incríveis, enfim. Para começar, a gente teve a morte do Hodor, né, o Hodor, e do Verão, que era o lobo do Bran, que eles praticamente se sacrificaram para proteger o Bran do ataque dos caminhantes brancos. Muito triste. Nossa, eu só não chorei porque não tinha lágrima pronta, porque foi triste mesmo. Mas assim, a surpresa mesmo, para mim, uma morte que eu não esperava e fiquei chocado quando aconteceu, foi quando a Cersei
foi que você tá rindo? Toda morte você fala que ficou chocado, que você não esperava. Mas eu fiquei chocado mesmo. E você não ficou chocado nas mortes? Você ficou chocado em todas as mortes. Mas eu fiquei. Você não ficou, não? Você esperava todas as mortes? Não, fiquei chocado com várias mortes também. E essa é certeza que você ficou. Qual? Quando a Cersei, sabe, tipo, praticamente quis fazer um limpa no elenco de Game of Thrones. Ela juntou todo mundo no septo de Baelor lá, de Baelor, e simplesmente explodiu com fogo vivo e matou quase todo mundo da série. Mas essas não são a morte surpreendentes. A morte surpreendente foi quando o rei Tommen, né, que é o filho mais novo da Cersei, viu que a sua esposa, a Marjorie, tinha morrido e todo mundo tinha morrido nessa explosão. Ele não aguentou a pressão e simplesmente se jogou da janela da Fortaleza Vermelha. Isso pra mim foi o mais surpreendente mesmo. Que a gente fica com aquela cara assim, o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? E chegamos na 7ª temporada, né? A última temporada que aconteceu antes dessa tão aguardada 8ª temporada e última temporada. E assim, a gente teve várias mortes que a gente às vezes esperava que aconteceria ou que a gente queria que aconteceria, tipo da Olenna, que foi envenenada também naquela conversa com Jaime Lannister, que ela falou que ela que envenenou o Joffrey. E a morte do Mindinho, né? O Mindinho que fez todas as tramas e tramóias e traiu um, traiu o outro, traiu todo mundo na série. E eu acho que ele foi o motivo de tudo acontecer. Ele que organizou, enfim. Então, quando a Arya chegou lá e cortou a garganta do Mindinho, acho que foi todo mundo... Morte aqui. Muita gente comemorou. Olha aí, ó. E não é legal comemorar a morte, mas enfim. Mas pra mim a morte que nessa 7ª temporada que mereceu o selo tipo surpreendente, eu não esperava acontecer, foi de fato a morte do dragão Viserion. Que, presta atenção, tava lá de boa, aí alguém teve a incrível ideia de falar assim, vamos trazer o morto, né? Vamos capturar um zumbi. Então foi o Jon Snow lá pra depois da muralha capturar um zumbi. Aí quando ele viu que deu ruim o rolê de capturar um zumbi, ele conseguiu mandar alguém chamar a Daenerys, que saiu voando nos dragões e como um jato chegou lá na muralha, botou fogo em todo mundo, já tinha salvado o rolê, mas aí o Rei da Noite pegou a lança, jogou e matou o dragão Viserion. Não satisfeito, ele puxou o dragão de dentro da água com umas correntes que ninguém sabe de onde surgiu as correntes e praticamente transformou o Viserion no dragão branco de olhos azuis e transformou num dragão zumbi. E depois derrubou a muralha e tal. Mas pra mim essa morte do dragão foi surpreendente, eu não esperava e acho que você também não esperava, né? Você esperava, Marida, que o dragão morresse? Não, mas em parte foi bom, agora vai ficar para quase. Tá torcendo pro Rei da Noite? Apesar que eles ainda têm 2 dragões ainda pra derrotar. Você tá torcendo pro Rei da Noite? Não, mas apesar que todo mundo que eu gostava da série deve estar lá no time do Rei da Noite. Meu marido tá torcendo pros vilões. Então é isso, gente. Pra mim essas foram as 7 mortes nas 7 temporadas. Nas 7 temporadas que já aconteceu, pra mim foram as 7 mortes mais incríveis e surpreendentes que eu não esperava e provavelmente você também não esperava que iria acontecer. Você falou da morte daquela menina envenenada? Que é do beijo? Não, mas assim, foi surpreendente, mas eu acho que não. Tá falando da Marcela? Emocionante. É emocionante, foi bem triste, mas... Olha aí, se você, assim como minha marida, discordou de algumas mortes e queria que eu incluísse outras mortes, já deixa aí nos comentários. E aproveita que você vai comentar, já se inscreve no canal, já escorrega o dedo no like, já ajuda o amiguinho aí, divulga o vídeo, compartilha para todo mundo, ajuda aí. E assim, como eu te disse, se você não tiver inscrito no canal, se você não deixar o like neste vídeo e não compartilhar ou não deixar comentário, provavelmente um personagem que você gosta de Game of Thrones vai morrer. Ouviu? É que já não morreu. Se é que já morreu. Porque se você piscou, morreu gente nessa série. Muito obrigado por acompanhar este lindo e carismático sorriso amarelo. Muito obrigado, marida, e até o próximo vídeo.